Olá, sejam bem-vindos. Vamos então darmos continuidade ao nosso estudo. Que bom que você está gostando, que bom que você está participando desse estudo bíblico que nós propusemos fazer, que é para transmitir conhecimento mesmo, que é para estudarmos juntos a Sagrada Escritura. Sozinhos, talvez seja difícil, mas quando a gente se une, fica mais agradável o estudo e a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo os detalhes. Que bom! Que bom que vocês se inscreveram no canal, que bom que vocês compartilham esse vídeo com outras pessoas, tá? Minha gratidão a todos. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 9 de Levítico. Capítulo 9, versículos de 1 a 29, versículos de 1 a 24, que é todo o capítulo 9 de Levítico, onde nós vamos ver hoje sobre os primeiros sacrifícios dos sacerdotes. No capítulo anterior, os sacerdotes foram ungidos. Teve todo o rito, de celebração, o rito de unção, de consagração dos sacerdotes. Neste capítulo, nós vamos ver os primeiros sacrifícios oferecidos pelos novos sacerdotes, tá? Então, se você já abriu a sua Bíblia, pegou a sua caneta, vamos para a leitura do capítulo 9. São 24 versículos, vamos fazer de maneira bem tranquila, para depois entrarmos no estudo deste capítulo, ok? Vamos lá então, a leitura do capítulo 9 de Levítico. No 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos, e com os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro em sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor com uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: eis o que ordena o Senhor. Fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo, e faze a expiação por ele, como o Senhor o ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor o tinha ordenado
a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto, cortado em pedaços, com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas, e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou-o e ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Araão apresentaram-lhe o sangue, que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos, e Araão queimou as gorduras no altar. Agitou em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como o tinha prescrito Moisés. Araão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Araão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito de júbilo e prostrou-se com a face por terra. Esta, então, é a leitura do capítulo 9 de Levítico. Como eu disse para vocês no início, nós vamos ver aqui os primeiros sacrifícios dos sacerdotes. Agora eles já são. No capítulo anterior eles foram ungidos, que nós vimos. Interessante, talvez vocês tenham ligado o fato, enquanto fazíamos a leitura, que começa falando aqui que no 8º dia Moisés chamou Araão e seus filhos e os anciãos do povo. Tá, é um detalhe importante que no decorrer do estudo nós vamos entrar neste assunto, ok? Então vamos lá. Dos versículos 1 até o versículo 21, nós temos os primeiros sacrifícios públicos. Os primeiros sacrifícios públicos, ok? Existe aqui uma intencionalidade teológica em tudo isso. Existe uma intencionalidade teológica geral por parte da corrente sacerdotal, né, desta corrente que escreve, então, o Pentateuco, o livro do Levítico, tá?
tem uma intencionalidade teológica geral, por parte da corrente sacerdotal, em relacionar o seu conceito e doutrina sobre a criação. Já estão ligando os fatos que eu falei no início, né? Então, repito, essa intencionalidade teológica desta corrente sacerdotal é em relacionar o seu conceito e doutrina sobre a criação com o culto em Israel. Tá? Então é uma forte ligação que eles têm nisso. Em Levíticos 8, versículos do 33 ao 35, portanto o capítulo anterior a esse, estipulava-se que a consagração do sumo sacerdote e dos outros sacerdotes devia durar 7 dias. Tempo que permaneciam na tenda do encontro. 7 dias devia durar, então, a consagração dos sacerdotes e do sumo sacerdote, tá? No capítulo anterior nós vimos isso. Muito bem, continuando aqui. Esses 7 dias evocam simbolicamente os 6 dias da criação. Por isso que eu disse para vocês, notaram alguma coisa disso? Muitos com certeza prestaram atenção, né? Interessante esta ligação que esta corrente sacerdotal faz, tá? Então, simbolicamente, os 6 dias da criação e o 7º, o do descanso divino, que Deus descansa. Só no 8º dia está completada a obra, pronta para funcionar com um fim determinado, tá? E por isso, só no 8º dia é que se inicia o culto público. Até aqui o culto foi privado, somente pelos sacerdotes. No 8º dia é que o culto se torna um culto público, onde todo o povo vai poder participar. Por isso que começa o capítulo 9, falando que no 8º dia Moisés chamou Araão e seus filhos e os anciãos do povo para convocar a assembleia. Ok? Interessante isso, né? Muito bem. A partir de então, a comunidade pode começar a desfrutar de seu culto. Até agora a comunidade estava à parte. Era somente os sacerdotes. A partir de agora a comunidade pode desfrutar do seu culto, mas sobretudo contar com que, graças a esse culto, Deus esteja no meio deles. E isso está muito presente, muito visível no versículo de 4 a 6 e no versículo 24 deste capítulo 9 que estamos estudando, tá? Então, para o povo, desfrutar desse culto é uma alegria imensa, porque é através do culto que Deus se faz presente no meio deles. Essa é a mentalidade do povo israelita, da época, tá? É através dos ritos do culto que Deus está presente no meio deles, ok? Vamos lá então. Se a criação divina tem como antecedente o caos e a escuridão e o abismo, lembram disso lá em Gênesis? A terra estava sem forma e vazia. Era trevas, era escuridão. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, se a criação divina
tem como antecedente o caos, a escuridão e o abismo, oculto de Israel tem como antecedente um povo que não era povo. E vocês lembram disso porque nós estamos estudando, né? Desde Gênesis nós estamos estudando isso. Um povo que não era povo, tá? Mas o que era então? Era uma massa informe de escravos. Era um grupo de escravos que estavam no Egito. Eles não eram um povo. Eles não eram um povo. Quando Deus começou o processo da sua revelação, ele começou aos patriarcas. Nós vimos isso também. No Egito, era um grupo de escravos. Era uma massa informe de escravos. Não era povo. Não estavam constituídos como povo ainda. Então, o culto de Israel tem como antecedente um povo que não era povo, mas uma massa informe de escravos, tá? Por isso, para esta corrente sacerdotal, o núcleo central do Sinai não é a aliança. É isso mesmo. O núcleo central para esta corrente sacerdotal, que redige o Pentateuco, o Levítico, não está na aliança, propriamente dito. Mas onde está então o ponto central para esta corrente? Mas o lugar de origem do culto, colocado sob a autoridade divina e que outorga a identidade e forma o povo, que conta com a presença de Deus. Onde então se forma este povo? Aos pés do Monte Sinai. Então, para esta corrente que escreve Levítico, não é o ponto central a aliança, o código da aliança, mas o lugar onde essa gente nasce como um povo escolhido por Deus, que é aos pés do Monte Sinai. Olha o detalhe, muito interessante isso. Muito interessante notar isso, tá? E quando esse povo nasce como povo, essa gente nasce como povo, eles têm então a presença de Deus no meio deles. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos dar continuidade então. Dos versículos de 22 a 24. O sinal da aprovação divina a tudo o que se realizou nesses 8 dias é a irrupção do fogo que sai da presença de Deus. Nós vimos que sai um fogo da presença de Deus que devora o holocausto oferecido. Versículo 24. Tá? Portanto, identifica a aprovação, a confirmação que Elias, como profeta do Senhor no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 20 ao 40. Elias também é confirmado por Deus como seu profeta, como seu sacerdote, como seu profeta, diante dos profetas de Baal. Então você pode conferir esse episódio que é semelhante, né? No capítulo 18 de 1º livro dos Reis, versículos de 20 a 40. Então, a aprovação de tudo isso que se realizou nos 8 dias é a irrupção de um fogo que sai da presença de Deus e que devora o holocausto. Tá? A aprovação e a confirmação divinas também ficam ratificadas e reconhecidas pelo povo.
o povo reconhece que Deus aprova tudo isso. Deus aprova tudo isso. Reconhecidas pelo povo que aclama, o povo cai em júbilo, né? E cai de rosto por terra. O povo se prostra em adoração a Deus, porque Deus reconhece o seu culto a Ele, que eles estão prestando. Versículo 24. O povo se prostra, o povo cai com o rosto por terra. Prostrar-se é sinal de adoração, é sinal de reconhecimento da divindade, reconhecimento de Deus na presença deles. O culto israelita fica estabelecido com a bênção de Arão, o sumo sacerdote, e de Moisés. Tá? Então, o culto israelita fica estabelecido a partir de agora. A partir de agora o povo tem um culto, né? Depois, com a bênção de Arão e de Moisés. Versículo 22 seguintes. Com a presença da glória de Deus também. Versículo 23b. E com a prostração do povo. Versículo 24b. Qualquer desvio das estipulações confirmadas e aceitas até aqui acarretarão, inclusive, a morte. Como nós vimos que fala neste capítulo 9 para nós. Então, o que estabelece o culto do povo israelita? Né? A bênção de Arão e de Moisés, a presença da glória de Deus, e a prostração do povo em sinal de adoração, de reconhecimento de Deus, que Deus, no mesmo instante, reconhece o seu culto, tá? Então, com tudo isso, qualquer desvio, né, das estipulações confirmadas e aceitas até aqui, acarretarão na morte de alguém. Se desviar de tudo isso, alguém deve morrer porque saiu fora das regras do rito do culto. É o que eles têm em sua mente religiosa, tá? E isso vai nos mostrar muito claro, né, o relato do capítulo seguinte que nós vamos estudar, que é o capítulo 10, tá? Então, até aqui é o estudo do capítulo 9. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado desse estudo e aguardo vocês para o próximo estudo, que é o capítulo 10, onde nós vamos ver, então, como vai falar, né, saindo fora desse culto pode acarretar a morte de alguém. No capítulo 10 nós vamos ver o pecado de Nadab e Abiú, né? Então aguardo vocês para este próximo capítulo que nós vamos estudar, muito interessante também e muito rico de detalhe como todos os outros. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.